Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde. A gente é tão estranho falar boa noite com esse céu claro, né? Sol se pondo aí 7h30 da noite, fala sério, né? Horário de verão, para quem gosta, meus parabéns. E aí, gente? Boa tarde para todos vocês, boa noite, bom dia para quem está aí em outro lugar do mundo. Vamos falar agora sobre a idade emocional, para você saber, né, o que é isso, do que se trata, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa história da idade emocional. Talvez algumas fichas venham a cair aí para vocês, talvez vocês comecem a perceber a forma como vocês lidam, né, com suas emoções, com a forma de você olhar sua vida, de tomar suas decisões. Então, a questão da idade emocional, ela é extremamente importante. Eu falo sobre ela, eu ensino sobre ela no meu curso de reprogramação quântica emocional, né, onde eu dou formação para terapeutas, e é uma das aulas mais interessantes, porque as pessoas, nossa, agora eu entendi por que as pessoas reagem dessa forma, por que elas não conseguem lidar. E a gente tem visto, pelo comportamento de muita gente, a gente tem visto, principalmente os mimizentos, né, a gente tem visto ali a criança gritando na frente de todo mundo, né, porque não é o adulto. A gente vê uma criança. Então eu vou começar explicando para vocês o que é, vamos contextualizar aqui essa história da idade emocional. Nós temos 3 idades, uma idade biológica, uma idade intelectual e uma idade emocional. Tá? Eu classifiquei dessa forma no método de reprogramação quântica emocional. Então preste atenção no seguinte, a idade biológica, ela tende a acompanhar a idade intelectual, ok? Então se você tem aí seus 40 anos, a sua idade, né, a sua idade biológica é de 40, a sua idade intelectual de 40. Então você aprendeu, teve conhecimentos, aprendeu um monte de coisa, desenvolveu um monte de coisa e tá tudo certo, ok? Mas quando a gente chega na nossa idade emocional, grande parte das pessoas estão ainda entre 5 e 6 anos, sendo otimista, tá? Tem gente que tá na adolescência, tem gente que tem menos idade ainda. E como que a gente detecta isso, né? Como que a gente detecta essa idade emocional? De acordo com a forma, né? Quando a gente percebe que determinadas atitudes da pessoa, ela beira o infantil, ela beira a infância mesmo, comportamento totalmente infantil. Ah, mas eu tô nesse trabalho, mas eu não gosto. Não tô feliz ali, mas não procura outro para poder resolver, né? Para poder mudar o comportamento ali. Se foi contrariada, é daquele que pega os objetos e vai jogar longe, que vai agredir outra pessoa. Esse é um caso extremo, né? Você já viu essas pessoas quando são contrariadas, elas chegam, né? Homens e mulheres, eles vão lá e agridem a outra pessoa. Por que isso acontece? Isso é uma criança, é uma imaturidade, isso é a idade emocional infantil. A idade emocional lá presa na infância. Então tem várias ações, por exemplo, homens que já têm 40, 50 anos, quando você vê se comportando como garotos, né? Não tem maturidade para lidar ou com relacionamento, ou com a vida profissional em si, ou a forma como se relaciona com as pessoas, enfim. Ele não sabe lidar com isso. Mulheres que acham que estão num relacionamento e ou se submetem demais ou querem ser servidas, né? Querem ser atendidas. Se são contrariadas, fazem pirraça, fazem birra, fica brigando e faz aquelas cenas. Sabe aquelas cenas de novela mexicana? Adulto na rua fazendo cenas de novela mexicana, gente. É clássico. 2 crianças se relacionando. Quem faz birra, quem faz pirraça é criança. Adulto conversa. Adulto dialoga. Tá? Adulto dialoga. Adulto não fica mendigando a atenção do outro, fazendo drama. Não fica. Não fica. Adulto. Pessoa com idade emocional adulta, né, a idade alinhada, a sua idade biológica, a sua idade de personalidade, não vai ficar fazendo vergonha na rua, sabe? Batendo pé, fazendo pirraça, agredindo as pessoas. Ah, você não vai mais ficar comigo? Não? Então tá, vai lá e mata a pessoa. Aí você vê, por que fez isso? Quando era criança, não vai brincar mais comigo? Não, toma a bola e quebra, e fura a bola e ninguém brinca mais, entendeu? A atitude é a mesma, o objeto é que mudou, né? Porque ele não encara as pessoas como pessoas, encara as pessoas como objetos a serem utilizados.
Uma criança olha para a mãe, não olha com aquele amor, ela olha com a mãe como alguém que tem que servi-lo. Então, um homem que olha uma mulher como coisa com uma idade emocional, né? Tem uma idade emocional baixa, né? Infantil, ele vai olhar para aquela mulher e vai achar que ela tem que servi-lo, que é um objeto. O mesmo acontece com mulheres, tá? Tô dando exemplo para homens, mas o mesmo para mulheres. Mulheres que acham que os homens estão ali para apenas servi-las. São objetos, tá? Então, isso demonstra essa idade emocional infantilizada. Adultos conversam, encaram a situação, buscam soluções para resolver. Não tá bom, não tá legal, vamos conversar e resolver. Não vamos entrar num campo de agressão, de agressão verbal, de guerrinha psicológica, pirraça, birra. Não vou falar com você, não vou fazer o jantar hoje, porque eu não vou levar vocês para a escola como deveria levar, né? Ou levar para o balé, para não sei o quê. Começa a fazer aquelas pirraças assim que você, sabe, você diz assim, eu não tô acreditando que a pessoa fez isso por birra. É assim, chega a ser hilário. Então, o que a gente vê é isso. A maioria das pessoas hoje ainda estão emocionalmente infantilizadas. Não sabem lidar com a realidade da vida. A vida é dura. A gente não veio aqui só para, sabe, para curtir a vida e brincar. Não, a vida é dura. E a gente tem que ser forte para lidar com isso. E de onde que vem essa força? Força emocional, saber lidar com isso, né? Força emocional. Olhar para aquela situação e dizer assim, ok, eu tenho tanto de idade agora, eu sou um adulto e eu vou olhar para isso com tranquilidade, né? Eu vou olhar para isso com grande tranquilidade. Então, olha que interessante. Tem aquelas pessoas, eu não sei se vocês já viram isso, né? Já perceberam em algumas pessoas, né? Que quando elas estão diante de algum problema, elas entram em estado de como é que eu vou dizer, gente? Em estado de desespero. E aí fica querendo que todo mundo acolha, fica querendo que todo mundo socorra, mas a pessoa não encara o fato, a pessoa não se posiciona para encarar o fato. Então, eu quero que você reflita aí na sua trajetória, na sua vida, o quanto que em alguns momentos talvez você esteja ainda infantilizado. Se você está sofrendo alguma coisa nesse momento, você está sentindo alguma coisa assim mais pesada do que ela de fato é, se você está sentindo que você está hiperdimensionando o acontecimento, sabe? Hiperdimensionando a situação e você não está, sabe, arregaçando a manga e correndo atrás para resolver, sabe? Se você está naquele estado de vítima eterna ou naquele estado de inércia, não consigo agir, não sei o que fazer, possivelmente você tem a sua idade emocional infantilizada e precisa amadurecer. Alessandra, qual a forma da gente fazer isso? Dentro da reprogramação quântico-emocional, a gente utiliza a ferramenta para que você alinhe a sua idade emocional, tá? Quando a gente faz esse trabalho, é muito interessante que o relato que a gente recebe de volta das pessoas é assim, engraçado, eu passei pela mesma situação de alguns meses atrás, e lá atrás eu entrei em pânico, em desespero, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desnorteada, e dessa vez eu encarei com uma tranquilidade absurda. Por quê? É um adulto encarando o fato. Isso é normal da gente receber de informação quando nós atendemos pessoas com a reprogramação quântica emocional e que a idade emocional já foi alinhada com a idade biológica e intelectual. Quais são os efeitos de você se manter infantilizado? Você fica fraco, você fica com uma pessoa adulta que não tem habilidade nenhuma em lidar com outras pessoas, que sucumbe a qualquer situação emocional que sai do seu controle, né? Que fugiu do seu controle, você entra em pânico, né? Fica ali desesperado, você não sabe o que fazer. Você, quando aparece alguma situação em que exige de você responsabilidade, aí eu vou dar um exemplo aqui que você vai achar até engraçado. Você vai pegar pessoas que têm doutorado, mestrado, PhD e o que mais ela inventar na vida, aí quando está diante de um fato que exige responsabilidade dessa pessoa, até pelo conhecimento técnico que ela tem, pela formação acadêmica que ela tem, ela olha para a situação, ela não sabe o que fazer.
ela fica insegura para fazer aquilo. Ela fica insegura para fazer aquilo. Completamente insegura. Por quê? Quem que está inseguro? É a criança. Você alimentou a tua idade mental, a tua idade intelectual, né? Você adquiriu conhecimento, você aprendeu tudo que você gostaria de ter aprendido, você fez tudo, mas emocionalmente você é uma criança indefesa. Então é aquela pessoa que se forma como um profissional e na hora de assumir a responsabilidade como profissional foge. Aí fica desempregado, se coloca profissionalmente em patamares de emprego muito baixo e acha que, poxa, mas as pessoas não me contratam, eu ponho currículo e não sou contratado, porque lá dentro, no inconsciente dessa pessoa, ela está vibrando essa inabilidade, essa imaturidade, apesar do currículo dizer que ela tem preparo técnico para aquilo. Não é interessante isso? Então, a gente observa, eu tenho observado isso com alguns profissionais. Os caras são excelentes, PhD, inteligentes pra caramba, preparados para encarar qualquer coisa, mas quando estão diante de situações problemáticas, que são... Gente, é normal a nossa vida ter problema, né? Quem não tem problema que atira a primeira pedra. Impossível, todo mundo tem algum problema para resolver. E aí a gente tem que estar forte, maduro o suficiente para olhar e dizer assim, vamos resolver, né? Quem não tem boleto para pagar aí, né, que atira a primeira pedra. Todo mundo tem, tô lá com a pilha cheia de boleto para pagar, né? Já do mês de fevereiro, vamos embora, né? Então, assim, gente, ou você entende que aquilo ali é a vida adulta e bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Que é cheio de responsabilidade, que responsabilidade é ruim pra caramba, é pesado pra caramba, você sai do campo da fantasia e entra no campo da realidade, encara a sua realidade e vai à luta. Vai viver, sabe? Vai viver, trabalhar, produzir, encarar, sabe? Quando você tem esse ânimo de eu dou conta disso, veio pra mim, eu dou conta pra resolver, eu vou resolver. Aquilo já tá resolvido, só o fato dessa sua disposição, aquilo ali já tá, vamos colocar aí uns 70% resolvido. Agora, quando você fica hesitando, você não quer, aí a vida vem trazendo coisinhas cada vez piores, conectadas àquele fato, coisas cada vez piores. Aí você deprime, você põe a culpa em todo mundo, né? Ah, não, mas o governo, as pessoas, e meu tio, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu vizinho, a culpa é de todo mundo. Porque uma pessoa com idade emocional infantilizada, ela põe a culpa no mundo, mas ela nunca se responsabiliza. Ela quer brincar e curtir a vida sem pagar o preço por isso. Uma criança, ela tem tudo. E qual é o preço que ela paga por isso? Nenhum. Ela tem tudo porque ela tem o amor dos pais, os pais têm responsabilidade com a vida dela, e à medida que ela vai crescendo, ela tem que construir a realidade dela, certo? Só que o que acontece no meio do caminho, essa idade emocional, ela fica retida em algum ponto da vida daquela pessoa, ela está retida ali nos 6 anos, nos 5 anos, e ela cresce, ela vai tendo as vivências dela, mas quando o assunto emocional, quando toca no campo emocional, é um caos. É um caos. Ela não dá conta, ela foge. Tá? Foge. Então você vê o pessoal falando, não tô pronta ainda para viver relacionamento. Corre que é uma criança, gente. Não quer encarar a vida. Corre, sai fora. Porque não, porque sabe, eu tinha um sonho de ter uma empresa, sabe? Tá, e por que você não começa? Não, você sabe, né? Muito imposto, muita coisa, tem que ter muito dinheiro. Eu falo, gente, mas o pessoal que começou do zero, eles não tinham dinheiro, eles começaram com trabalho, não é? Começa com o que tinha, fazendo ali o seu trabalho e vai. Aí você vai começar a perceber que o que tá ali falando, quem tá ali de mimizinho, é a criança. É aquela pessoa que tá com a idade emocional travada, lá nos 5, 6 anos. Não quer encarar com responsabilidade a vida. Ela não amadureceu ainda. E aí você vê, né, homens de 50, mulheres, às vezes, eu conheço aí mulheres que já estão aí com seus quase 40 e se comportam como se fosse adolescente. Para vocês terem uma ideia, não saem nem da faculdade. Elas não conseguem concluir a faculdade. Porque o comportamento delas eu quero ser adolescente para sempre. Elas não percebem. Então faz a faculdade, não conclui, quando está perto de concluir, entra em outra e assim vai. Tá? E assim vai, não consegue amadurecer.
né? Homens, quando chegam numa determinada idade, parece que fica bobo, né? A gente olha assim, gente que resolveu fazer coisas que parece que não fazia na adolescência, sabe? Atitudes, comportamentos, de se relacionar com gente muito mais jovem. Então aí você percebe o que é isso? É essa imaturidade emocional. Não sabe lidar. Ah, terminou a relação, aí fica de birra com a esposa por causa do filho. Tipo, disputando o filho, ou ignorando completamente o filho, né? Ignorando completamente o filho. O que que isso significa? Imaturidade, não sabe lidar com o problema. Aí põe mãe, pai, família, todo mundo envolvido naquela confusão e ele mesmo não consegue resolver. Ele mesmo não consegue tomar uma decisão, um posicionamento, fazer um acordo, acertar o que precisa acertar. Se tem um filho, tem que dar pensão, ponto, acabou, não tem que falar, né? Então, o que a gente começa a perceber nessa história é esse comportamento que você diz assim, não está adequado à idade, não está adequado ao que essa pessoa tem de conhecimento. Você já viu aquelas pessoas, vou dar outro exemplo para vocês mostrar também interessantes, aquelas pessoas que se dizem assim, extremamente espiritualizadas, né? São quase monges budistas, né? Às vezes são monges budistas. E aí, quando você vê, tá envolvido lá num escândalo sexual, tá envolvido numa picuinha de Facebook, de resposta, toma lá da cá, baixando bem o nível, usando palavras, sabe? Aí você olha assim, você fala, gente, eu não tô acreditando que uma pessoa dessa, com tanto de conhecimento que tem, com tanto que já estudou, com tantas pessoas que já ajudou, tomando uma atitude dessa. Não faz sentido. Aí você vai ver, desenvolveu lá a espiritualidade, né, através do intelectual, desenvolveu lá seu conhecimento da espiritualidade, mas não a vivência prática. Por quê? Porque a idade emocional tá lá no chinelo, né? Tá lá nos 5 anos de idade. Então, criou uma ritualística em torno do assunto, né? Cria ali os ritos, virou um papagaiozinho, porque uma criança é um papagaio, né? Repete o que ouve, não analisa o que está falando direito, na parte emocional, tá, gente? Vira o papagaiozinho, aí o pessoal, nossa, quanta sabedoria, tá? Aí no dia a dia, as atitudes, quando você vai ver por trás dos bastidores, é uma criança. É uma criança irresponsável, né? Então vocês vão perceber pessoas que agem dessa forma. E quando vocês perceberem essas pessoas agindo dessa forma, se você souber conversar com uma criança, essa pessoa vai ser sua amiga para sempre. Porque é como se ela dissesse assim, nossa, você me entende. Nunca conversei com ninguém que conseguisse me entender. Na verdade, não é porque você entende, você percebeu que a idade emocional é infantil ainda. Tá? Toda essa gama aí de gente mimizenta que a gente vê na internet é tudo criancinha de 5 anos. Ah, ela me chamou de feio. Ai, gente, eu não tenho paciência, gente, juro, não tenho. Não tenho paciência. Por isso que às vezes eu nem respondo quando eu vejo, eu faço algum comentário e eu falo assim, gente, não faz sentido. A pessoa parece que não consegue conectar, sabe? Assim, olhar a situação com razão e criar um raciocínio lógico em torno daquilo, racional, maduro, não consegue. E aí isso fica, sabe, ridículo, realmente ridículo, e a pessoa não percebe. E aí você vai olhar, às vezes, uma mulher já com 40, 50 anos, eu nem falo de jovem, né, de 20 anos, porque, gente, acho que nem tirou as fraldas ainda, emocionalmente falando, não tirou as fraldas ainda. Então é o caos. Vida sexual uma zona, parte de relacionamento uma bagunça que não tem tamanho, não tem mais noção do que é certo e errado. Gente, é igual uma criança. Criança, ela vai lá, mete o dedinho na tomada, não é assim? Ela, às vezes, sabe que vai machucar, mas ela faz assim mesmo. Vai lá brincar com fogo, né? Criança brinca com o próprio cocô. Então, tipo assim, né? Você vê um adulto fazendo muita M na vida, você lembra disso, a criança brincando com a fralda. Com a própria fralda, com a própria coisa que ela coloca na fralda, que pra ela faz diferença. Então, parece que a pessoa perde esse filtro do senso, da razão, sabe? Do que aprendeu na parte intelectual e não consegue lidar com isso. Ela não consegue, gente, é imaturo. E a gente fala que as pessoas adultas que estão com a idade emocional infantilizadas ainda, presas lá com 5, 6 anos, né, de idade, elas não conseguem, elas recebem o fluxo direto das emoções dentro
daquele patamar, né, daquele nível de percepção que ela tem, de 5, 6 anos de idade, e ela não consegue ter consciência e controle sobre o fato. Então, se sente uma raiva intensa. Então, vai bater pé, vai fazer bico, vai fazer birra, vai implicar com o outro. Se tá triste, é uma tristeza muito profunda, muito intensa, e chora, daqui a pouco tá tudo bem. Sabe? Então, vocês vão começar a perceber. Olhem em volta, se olhem também, tá? Se olhem. E comecem a identificar a vida de vocês, as coisas pelas quais vocês estão vivenciando, passando, quais são suas queixas, que tipo de queixa você está vivendo, que tipo de queixa você está repetindo para você mesmo. São coisas que realmente dependem de você resolver, você está evitando resolver. Sabe a procrastinação? Tem a ver com isso, hein? Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que fazer e você não faz. Por quê? Por receio, por preguiça, por ter que assumir uma responsabilidade que você não quer. Então, uma série de coisas vão acontecendo, quando você está nessa idade emocional. Então, perceba isso em você, essa idade emocional infantilizada, perceba, veja o que você pode fazer por você nesse sentido, né? Porque a gente vai tomando conhecimento, a gente já começa no processo de mudança, né? Tomar conhecimento disso já vai fazendo você mudar. E depois você começa a observar as pessoas em volta. E ao perceber a idade emocional que a pessoa tem naquele comportamento, trate-a com aquela idade emocional para você ver o que elas vão falar para você. Nossa, você conseguiu me entender, né? Nossa, você é a única pessoa que conseguiu me compreender, entendeu o meu ponto de vista, entendeu o que eu estou sentindo. Não é, porque você já entendeu que você está lidando com uma pessoa com uma idade emocional pequena, uma idade emocional baixa, e que ela precisa ser mudada, e que ela precisa ser transformada, né? Então, esse é o ponto, tá? Que eu queria aqui conversar com vocês, né? Passar para vocês. Então, eu agradeço imensamente e continuo aqui a dar a informação, né? Dia 1º começamos o treinamento para mulheres, que é o desafio dos 30 dias para mulheres. Se inscreva enquanto dá tempo para se inscrever, só R$ 99. Você pode aí entrar, você dentro de um grupo do Facebook, são 30 dias de trabalho ali, para você trabalhar entre as coisas que a gente vai trabalhar, vai ter também um trabalho sobre a idade emocional, para você poder encarar a sua vida afetiva de uma forma mais madura, né? E também identificar se o outro é imaturo a ponto de você dizer assim, não vale a pena, tá? Então vale muito a pena para você que quer trabalhar esse autoconhecimento, desenvolver um pouco mais esse saber, né? Então você vai gostar muito. Gratidão, Cris. Bora fazer. Vocês vão amar. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje da nossa live. Amanhã a gente se encontra por aqui de novo. E é isso. Ou de manhã ou esse horário da tarde, tá bem? Hoje eu não tava muito legal de manhã, tava com um pouco de dor de cabeça, por isso que eu não vim aqui mais cedo, tá bem? Mas agora eu já tô ótima e estamos aqui. Gratidão. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente.